Oi, 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 pontualmente às 7 horas. Daqui a pouco, vamos esperar, ver se vai aparecer alguém. Cadê o povo? Oi, Maria, saudade, meu amor. Bia, saudade também, lindeza. Oi, oi, Maria. Gente, eu tô vermelha de vergonha, tá? Porque a timidez, né? Mas me propus a gravar, estou aqui. Meninas, tapem os ouvidos para algumas histórias. Para quem está entrando, né, na live, hoje eu quero falar sobre essas duas obras aqui. Eu estou pensando em gravar uma série de vídeos falando sobre a minha biblioteca, porque nessa época de pandemia, né, de isolamento, eu andei adquirindo algumas obras. E é bom compartilhar, porque se a pessoa tem uma curiosidade, uma vontade, ou está pensando em comprar algumas obras, né, é bem interessante. Haha, Raíssa, Patrícia, saudade desse povo bonito, esse povo rico que sumiu da cidade. Gente, só aguardar mais um pouquinho. Vou falar primeiro sobre esse aqui. É óbvio, né, que eu tenho meninas menores de idade aí, né, então eu vou me ater a alguns comentários sobre essas obras, né, porque os meus bebês estão aí na live. Patrícia, quando eu falo povo rico, estou falando de tu, empresária. Esposa de político, povo rico. Tia Fran, saudade que eu tenho desse povo, mas eu sou uma pessoa que cumpre a quarentena, eu não saio de casa. Amandinha, que saudade. Oi, Fran, oi, amor de minha vida, de minhas entranhas. Gente, então, como eu marquei às 7 horas, eu sou uma pessoa extremamente pontual. Vou falar um pouquinho desse livro aqui, que é da escritora Tori Teffer. Meu inglês é uma miséria, né? Vocês já sabem. E eu nem curto inglês, mas vou voltar para o meu cursinho lá no intensivo curso, se Deus quiser. Esse livro, assim, quando a gente ouve falar em assassinos em séries, criminosos em série, a gente imagina homens, né? A Tori, nesse livro, ela traz as histórias de mulheres, né? Aqui não tem nenhuma brasileira, tá? De mulheres que foram consideradas, né, assassinas em série, criminosas em série. Eu não vou falar de todo o livro, né? Mas eu vou falar da primeira história que o livro traz, que é sobre Elizabeth Bathory, conhecida como a Condessa Sangrenta. Eu acho que uma parte da história dela é extremamente fantasiosa. As demais são fatos verídicos aqui, mas na parte da Condessa aqui, Sangrenta, eu acredito que é um pouco fantasiosa. Sou flamenguista. Super flamenguista. Então, bora lá, gente. A Condessa Sangrenta, a primeira história dela começa lá em 1560. Aí os pais dela eram primos, né? Porque era um clã
muito poderoso da Europa. Espero estar falando bem, não tão rápido, né, da Europa. E ela já nasce em berço de ouro. E há históricos na família dela que, por causa dessa linhagem parentesca aí, os primos se casarem entre si, que havia uma questão, né, genética de que o povo ficava meio louco. E com ela não foi diferente. Ela nasce numa época onde a lei da Hungria dizia e permitia que os proprietários, que os servos ali, os camponeses, pertenciam aos nobres. Então eu podia fazer o que eu quisesse com quem trabalhasse para mim, porque a lei me dava esse apoio. Então ela tira todo os direitos dos camponeses e enaltece os nobres. Então ela cresce nesse contexto. E ela vê a violência com que a família, com que os nobres tratavam lá os camponeses. Então o que ela faz, galera? Uma parte da história diz que ela engravida um pouco antes de se casar, que ela engravida de um camponês, tem a criança é dada, desaparecem com a criança e o menino, é óbvio, né, é morto. E uma das histórias que começam falando sobre ela é que o pai dela uma vez pegou um empregado, um servo, e costurou dentro do estômago de um cavalo e que ela deu muitas gargalhadas ao ver o homem sair de dentro do animal. Então aí a gente já imagina o sadismo da pessoa, né? Super sádica. E ela se casa com um homem que, creiam, caras, muito mais cruel do que ela. E a diversão do casal passa a ser a torturar os empregados. E ela cria uma paixão sobre-humana quando ela tortura uma serva, criança, né, menor. Porque o sangue da menina, ao espirrar nela, ela percebe que rejuvenesceu a pele dela. Olha pra vocês verem a história, né? Aí começam o quê? Ela começa a torturar. Assim vai contando a história, né? A história conta diversas vezes que ela mata bastante e que chega ao ponto, né, da população tentar intervir, porque ela cria um cemitério próprio para ela, né, no fundo de um dos castelos dela, que ela tinha vários. Ela tinha uma riqueza maior do que a do rei, que ela emprestou dinheiro para o rei na época da guerra, o marido dela morre e ela se torna mais sádica ainda. E ela vai enterrando essas meninas até que se acabam as camponesas do lugar e ela vai para outro lugar onde ela tinha castelo e vai pegando mais servos e vai torturando. E ela arruma mais dois. Vai lá, eu tô falando da mulher, vocês viram que o livro ali atrás caiu, né? Começou a ficar sombrio. E aquilo vai se espalhando, mas por ela ser nobre, ela não pode ser tocada. E chega num ponto assim que o pessoal dizem, né, tem uma parte da história que conta que na caravana dela, quando ia passando a caravana, que se percebiam que as meninas estavam apáticas, muito machucadas, algumas faltando o dedo. Pesadinho para minhas crianças que estão aí. Oi, Sil, saudade de você, meu amor. Alice, minha fisioterapeuta maravilhosa. Se quiserem fazer fisioterapia, gente, Maria Alice. Perfect, né? Além de ser um gênio, porque pensa numa guria inteligente. Aí, galera, o que acontece? O povo se arma todo contra ela e o rei, que tinha um débito com ela, porque a riqueza dela era maior do que a dele. Eu acredito que toda a história, a lenda, começa aí, né? Que talvez ela nem tenha feito todas essas maldades, mas por ter um débito da monarquia, porque eles deviam a ela, as histórias começaram a se espalhar. Daí ela é acusada de bruxaria, de ter ligação com uma bruxa, que no momento lá mandam um rapaz que foi padrinho de casamento dela, que eram super amigos dela, vigiá-la, que ele ouve ela dançando com uma bruxa, gritando que caiam do céu 90 gatos. Uma história super surreal. E nesse contexto, como eles não podem matar, o que o rei decide? Decide acusá-la, né, dessas crueldades todas, monta-se um julgamento, ela não é presa assim como uma pessoa comum, executada, mas ela vai para uma torre. E para isso, os filhos assinam. Eu acho que foi tudo uma jogada para ficar com o dinheiro dela, né? Aprisionaram ela numa torre. Diz que a última frase dela foi que estava com frio e ela vem a óbito depois. É um livro bem interessante. Eu não acho que é tão pesado assim para pessoas a partir de 14 anos, porque não tem tantos detalhes, tantas imagens assim pesadas, né? Então ele é um livro bacana de se ler, é uma leitura que te prende bastante. A Tori usa muito bem as palavras e também te mostra uma coisa bem interessante. As pessoas que faltam empatia
a questão de não ter empatia, de não colocar-se nunca no lugar dos outros, e que mulheres também podem ser criminosas, altas criminosas, né? Podem ser de uma alta periculosidade. Outro fato importante é que ela deixa claro também que às vezes você vê a pessoa, vê aquela bondade, que o mal não é sempre feio, né? Pode ser a vovó, a sua vizinha ali do lado que faz o bolinho que leva na sua casa. É um livro que eu super indico, desde que não seja para criança. Ele é muito bom. É uma leitura, te prende bastante, você consegue ler numa tarde, né? Porque eu levei menos de uma tarde para fazer a leitura. Conta outras histórias assim de pessoas bem comuns. A primeira mesmo, eu escolhi a primeira mesmo, que é da Condessa Sangrenta, porque eu achei assim, algumas coisas bem fantasiosas. Ele é um livro que tem... eu acho o design dele todo bonito, né? Gosto dessa parte que ele coloca, que é a questão dos espartilhos, né? Que as mulheres tinham obrigação de usar, para vocês verem aqui como é que ficava deformado o corpo, né? Nas aulas eu até comentava assim com os meninos como era cruel e por que muitas das mulheres morriam ao dar à luz, né? Porque obrigação de usar essa porcaria. Graças a Deus que as minhas gordurinhas podem ficar soltas. Super indico. O outro livro, galerinha, que está aí me acompanhando, vocês aqui, é esse aqui. Primeiro eu vou falar da Ilana Kazoy. Ela é filha do jornalista Boris Kazoy, acho que é Kazoy mesmo a pronúncia do nome. E ela faz um levantamento, ela busca toda essa contextualização histórica, todos os fatos, o processo, provas, exames psiquiátricos que foram feitos para falar desse serial. Então, metade do livro, essa metade aqui, está toda relacionada a criminosos de outros países, né? E aqui ela traz a questão do Brasil, Made in Brasil, que são os fabricados no Brasil, seria assim, né? Os criminosos brasileiros. E é interessante porque a gente não ouve falar tanto aqui no Brasil sobre a questão de criminosos em série, de assassinos em série. A gente, assim, é muito raro ver a mídia noticiar, chamar, usar essa nomenclatura de assassino em série. Aqui eu separei desse livro aqui, porque vocês terão que comprar o livro, né, para ler ou baixar aí em PDF, né, porque eu não vou fazer spoiler do livro todo. Eu vou fazer spoiler de duas histórias aqui. Do Preto Amaral, esse aqui, um ex-escravo, né, liberto, Preto Amaral. O Preto Amaral, ele é o primeiro serial killer do Brasil, o primeiro que recebeu essa nomenclatura. E ele ainda era necrófago, né, que ele matava e voltava lá para fazer a verificação. E ele só foi preso porque uma das vítimas sobreviveu. E ele tem um passado assim. Vocês sabem que até hoje no Brasil assim, a gente tem um problema muito sério com a igualdade pela cor. As pessoas não querem saber se você é inteligente ou não. As pessoas não querem saber se você é uma pessoa com empatia. Elas olham e fazem aquele pré-conceito relacionado ao tom da pele. Então, assim, é bem lamentável. E nessa época aqui não era diferente. E olha só, para vocês verem, a nossa história, a história do Brasil, traz como primeiro serial killer um negro, mas nada nos garante que não tenha existido um branco. Porque, gente, venhamos e convenhamos. Quantos fazendeiros executaram negros nesse país? Quantos? Colocar aquele batalhão e matar. Então, assim, eu ainda acho que é uma questão bem preconceituosa colocar como primeiro serial killer o Preto Amaral, né? Mas tudo bem, é documentado, tinha já as delegacias e foi o primeiro caso documentado. Ele também é chamado de necrófago, né? Porque matava e ainda voltava lá para poder ficar verificando a questão do corpo. Essa parte do Brasil, ela traz umas histórias assim, algumas que eu considerei assim, bem repugnantes. Todo assassino, para mim, ele tem uma ação repugnante no meu conceito. Eu tenho uma certa repulsa. Mas alguns me provocam mais. O Preto Amaral, ele, negão, forte, tudo que ele tentava fazer, se ele desistia, ele entrou para a Marinha e desistiu. Então, vocês percebem, o cara foi da Marinha, desistiu, foi das Forças Armadas, ele desistiu, ele tinha treinamento, ele tinha força e era um negão até bem apeiçoado. Então ele chegava, e naquela época aqui no Brasil, as pessoas procurando emprego, ele oferecia serviço, ele estava bem vestido,
a pessoa acabava ficando interessada e o seguia. Dele ir atrás, dele falar que estava oferecendo a pessoa, eu preciso de alguém para carregar umas caixas, para descarregar um caminhão. E a pessoa ia. E lá ele usava um golpe, né? Ele tinha um barbante, ele matava as pessoas. E depois ele voltava para visitar a cena, né? Para ver como ficou, quanto tempo ficou ali. Mas o caso que mais me chamou a atenção nessa obra aqui é o do Marcelo. O Marcelo ele ficou conhecido como o Vampiro de Niterói. Marcelo, para mim, o Marcelo ele não está preso. É importante que as pessoas entendam assim. Nesse caso dessas pessoas aqui, não cabe prisão, cabe medida de segurança que não tem tempo determinado. Assim, não é. Aqui no Brasil a prisão era até 30 anos, de 12 a 30 a pena máxima. A pessoa podia ficar presa 30 anos. Acho que agora com a reforma 40, né? Se já houve, eu tô meio perdidinho. Mas para algumas pessoas existe a aplicação da medida de segurança, que essa não tem tempo de finalizar. Enquanto for atestado que a pessoa representa um perigo para a sociedade, essa pessoa permanece lá. É o caso do Marcelo. O Marcelo, gente, por que eu comprei esses livros? Eu estou fazendo mestrado em psicologia criminal. O Marcelo foi uma criança criada com pai e mãe, até os 7 anos os pais brigavam muito, até que os pais decidem se separar, mas ele não fica nem com o pai nem com a mãe. Ele é enviado para a casa dos avós com quem ele não tinha qualquer contato, ele sequer conhecia. Lá, os avós são extremamente religiosos e espancavam bastante o Marcelo. E o Marcelo ele tinha um retardo mental. Por parte paterna, a família paterna dele já tinha histórico de pessoas com problemas mental. E ele leva muita pancada. Diz que a cabeça dele tinha muitos galos. E na escola as pessoas começaram a tirar sarro. É a questão do bullying, né? Porque ele era velho numa sala de crianças e ele não aprendia nada. Ele mal aprendeu a assinar um nome e a fazer contas simples. E depois que ele se acostuma com os avós, a mãe volta, né? Depois de 5 anos, se eu não me engano, 5, 10 anos, ela volta, busca ele e fala para ele que a partir daquele momento ele vai viver com ela. Aí, quando ele morava com os avós, ele foi criado numa religião protestante, né? E tudo que ele fazia apanhava porque era pecado, então tinha muito forte a questão da religião. Quando a mãe vem buscá-lo, a mãe leva para morar com ela, ele conhece uma outra parte, que são os cultos do candomblé. Gente, eu sou adepta de qualquer religião, católica, mas respeito todos. E ele fica impressionado, ele vê uma outra forma e aquilo mexe com a cabeça do Marcelo. Aí ele vai morar com essa mãe, com esse padrasto que o apresenta ao candomblé, aos rituais que eram realizados ali, e ele fica bem aficionado com essa questão. Um pouco tempo depois, a mãe separa desse padrasto e ele fica de novo sem ter onde morar. E o que a mãe faz? A mãe pega a malinha dele, leva até a casa do pai e fala assim, ó, a partir deste momento ele vai ficar com você. E o Marcelo, ele provoca a briga então do pai com a madrasta, porque a madrasta não suportava, o Marcelo ria, desculpa gente, ria do nada. Ele estava parado, sentado na cadeira, de repente ele começava a rir. As crianças não brincavam com ele porque o achavam estranho. E depois de passado mais um tempo, quando ele começa a querer se adaptar, a mãe vai e busca ele de volta e leva para morar com ela. É nesse período que ele comete o primeiro assassinato. Lá tinha uma pedra, né, onde o pessoal ia para acender velas, fazer os rituais. Ele sai um dia com a machadinha e volta todo ensanguentado em casa. E ele comete uma série de assassinatos absurdos, sempre com criança. Aí naquele tempo, né, não vou falar a palavra aqui, mas eles falavam que era lesão corporal, né? Ele sadomizava os meninos, era sempre meninos. E ele... é bem pesado falar dele. Eu vou pular toda a parte do assassinato, porque eu tenho alunas aqui, né? Ele é preso, né? Porque ele fica com um dos meninos, ele mata um dos irmãos e fica com o outro, porque ele se apaixona pelo menino. E ele vai trabalhar e leva o menino junto e fala com o menino, ó, você senta aqui e não sai daqui, porque por não ter estudo, não ter instrução, ele acaba ficando
ele entrega panfletos na rua. Um descuido dele, o menino foge. Aí o menino chega em casa, ele não conta o que aconteceu. Diz que se perdeu do irmãozinho menor na estrada. E a mãe fica com aquilo na cabeça, a irmã não acredita, dá uma prensa nele. Ele conta toda a história, tudo que aconteceu, que é bem pesadão. A polícia vai encontrar ele lá, ele vai rindo, né? Daí ele vai contando todos os detalhes, o que foi que aconteceu, o que ele fez. Ele assume um dos crimes. Aí a polícia descobre várias ossadas, vários meninos descobrem que ele fez isso várias vezes. A mãe dele testemunha contra ele e ele é enviado para o Hospital de Custódia de São Paulo. E a Ilana Casoy, ela entrevistou ele. E ele fala, ele não acredita que ele tenha cometido algum crime, algum pecado, porque ele aprendeu quando ele estava com os avós que quando uma criança morre com idade inferior a até 12 anos, que é um anjo, então vai direto para o céu. Então o que ele fez foi devolver a Deus os anjos que ele colocou na terra. Nesse livro aqui, no final do capítulo dele, que fala sobre o Marcelo, tem uma carta do Marcelo tentando explicar os motivos dele. Ele é bem religioso, então assim, ele fica com a Bíblia, é uma pessoa assim que mesmo tendo um retardo a nível intelectual, ele fala muito bem, ele fala bem de Deus, e ele acha que não houve crime, né? Que na realidade ele prestou um favor para a sociedade. Então esse é um dos casos brasileiros, né? Um dos serial killers, Marcelo, mais conhecido como Vampiro de Niterói. Aqui nessa história aí ela vai narrando, ela traz outros casos brasileiros, e assim, também foi um livro de leitura muito rápida, eu li em um dia. O que mais me chamou a atenção, nesse caso aqui, nas histórias tanto dos casos americanos quanto do brasileiro, é o quanto as mulheres se apaixonam por esses criminosos. Aqui nessa história tem um cara que se chama o Monstro do Morumbi, que ele cometeu várias atrocidades com mulheres, e ele sempre levava as peças das mulheres que ele matava para a esposa. E quando aí ele foge, tem toda uma perseguição, ele foge, vem para o Pará, aqui no Pará ele comete outros assassinatos, e quando ele ficou preso aqui, a quantidade de mulheres que iam para a porta da delegacia querendo vê-lo, apaixonada por ele, mandando carta, aqui no Brasil também foi absurdo. Se vocês fizeram uma pesquisa também sobre o maníaco do parque, vocês vão verificar que até hoje ele recebe muitas cartas, muitos pedidos de casamento. Então, assim, é uma história pesada e eu fico me perguntando como as mulheres podem ter esse interesse por pessoas desse tipo. Assim, bem pesadão mesmo. Então eu indico, mas é uma leitura assim, não indicada para menores. Esse aqui não é indicado para menores de 16 anos, né? E esse aqui não é indicado para menores de 14 anos. Aí, semana que vem, se me der coragem, né, eu vou falar sobre o Ted Bundy, né, mas é uma leitura não permitida para menores de 18 anos, porque neste livro em questão traz cenas, fotos, laudos dos diversos assassinatos dele. No Brasil, gente, além do Marcelo, nós temos outros casos, assim, pesados, como Chico Picadinho, que é um cara, assim, de inteligência, eu admiro pra caramba, porque se vocês pesquisarem a entrevista dele, ele fala que o Brasil não tem mais condição de mantê-lo em cárcere privado, né, lá com a medida de segurança, porque não pode atestar que ele vai matar de novo. Só que ele foi solto, matou, voltou, aí hoje o Brasil mantém ele preso. É uma pessoa que lê bastante, é bem culta, e a maioria desses criminosos, eles são cultos, são pessoas com QI até elevado e que tem algum distúrbio. Tem o caso, eles têm um problema patológico, né? Tem as questões biológicas, tem questões de cromossomo, tudo isso vai interferir na vida, né, no desempenhar de uma criança. E também a questão da família. Às vezes os pais se separam ou tomam algumas atitudes ou tratam de alguma forma, e a própria família acaba criando ali um criminoso sem saber, né? Se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisinha para me responder, eu vi aqui que a Alice perguntou, quero ler um livro com essa quantidade de páginas em um dia. É que eu era uma adolescente que lia muito, Alice. Eu confesso que depois que eu comecei a trabalhar como professora, acho que depois de uns 5 anos trabalhando, eu peguei uma certa repulsa por livros, eu fiquei muito tempo sem ler. Então hoje eu estou me redimindo, né? Então sempre que dá, eu estou comprando alguns livros.
aproveito as promoções, porque eu acredito que é uma das melhores formas de controlar a minha ansiedade, já que eu sofro de transtorno de ansiedade generalizado com os ataquezinhos de pânico, né? Eu já devo ter comentado contigo. E também o estresse. Então, assim, eu não só jogo, mas eu gosto bastante da questão das leituras. É óbvio que este não é meu único tipo de livro. Eu comprei esses aqui em específico para o mestrado. Gosto, eu tenho outros livros. Eu só não curto muito romance. Romance não é muito a minha praia, porque eu acho muito fantasioso. Então, assim, eu evito. Mas eu li esses dias, né? Depois de assistir um filme, eu acabei lendo um romancezinho. Eu gosto mais de coisas dentro da história, baseado em fatos reais. Essa coisa que foge um pouquinho da questão da utopia. Mas não é só esse não, tá, gente? Eu tenho ali outros. Mas eu gosto assim mais dessa pegada misteriosa. Eu não sou blogueirinha, Evelino. Você e a Geidiane é que são. Eu tô aqui morrendo de vergonha. O povo deve estar achando que é só um filtro que tá aqui, mas não é. Eu tô com muita vergonha, eu tô bem gelada. Eu morro de medo. A Thay tá perguntando qual que é a minha área do direito. É minha área preferida do direito. Então, Thay, sempre fui, sou e continuo apaixonado por penal, mesmo tendo reprovado na segunda fase do exame da ordem e ter passado de novo na primeira e tá agora na pescagem de novo da segunda fase. Amo penal. Não entendo, gente, por que eu não passo nessa prova. Eu tenho um conhecimento até moderado da disciplina. Nunca dou conta de terminar essa prova, mas eu tô estudando para aprender a administrar o meu tempo também na hora da prova. Então já sabem, né? Não curto romance, mas eu tenho o Harry Potter ali, que é mistério, aventura, e eu gosto mais dessa pegada assim. E eu também gosto muito dos livros do Ed e da Lorraine, né? Que são aqueles que vocês conhecem pelos filmes A Freira, Invocação do Mal 1 e 2, mas eu não gosto por causa dessa parte não, tá, gente? Eu gosto porque para a psicologia jurídica, as primeiras pessoas a entenderem a mente de uma pessoa que cometia um delito assim muito pavoroso foram os demonologistas, tá? Eu sou uma pessoa super zen, super de boa com Deus. Mesmo, Patrícia, uma hora dá certo. Tô esperando que seja logo, né? Porque como é que eu vou virar promotora sem passar na prova da ordem, né? E a Thay tá falando de livro de romance. O meu último romance que eu li, acho que foi Mais Que Um Amigo, que eu detestei o final porque a escritora colocou lá no final. E o final terminou ao pé de uma lareira com uma xícara de chocolate quente. O resto vocês podem imaginar. Oxi! Queria que ela detalhasse. O final do livro ela não detalhou. Essa live para mim hoje está servindo também como uma terapia, né? Que eu andei fazendo aí umas sessões online para tentar interagir mais com as pessoas, porque eu de 2017, final, depois que eu passei por uma cirurgia e alguns problemas, eu tenho uma certa dificuldade em ficar onde tem muitas pessoas e eu não gosto muito de ficar na muvuca. Maria, parabéns, você vai fazer 12 de novembro, me cobra um presente, tá? De preferência um livro que eu vou mandar pra tu, tá, meu amor? Só porque eu te amo. Lelê, super saudade de você, a Ju também entrou. Então, galera, quem entrou agora perdeu, né? Eu já fiz aqui o spoiler de 2 histórias desses livros aqui maravilhosos. São muito bons mesmo. Até para conhecer a história do nosso país. Eu pretendo, se eu tiver coragem. Gente, a minha prima, que linda, Patrícia Bento, né? Ela tá falando, você sabe que tem que fazer uma pro Jean. Pois é, eu tenho que fazer uma pro meu primo, que é candidato a vereador aqui na cidade, né? Gente, esse ano nós temos muito candidato a vereador, né? Seriam tão bom se todos eles resolvessem fazer uma live, explicassem os seus projetos. Eu já tenho o meu, já escolhi, né? Fizesse e apresentasse as propostas. Mas aqui não é para falar de política, Patrícia, sua abusada, vamos falar de leitura. Nessa pandemia seria bem interessante assim, se cada pessoa também adotasse um livro, pegasse, não que estivesse só relacionado ao seu estudo ou ao trabalho, né? Que escolhesse também alguma coisa para poder distrair a mente.
Eu distraio a minha, né? Eu já gravei um vídeo aqui, eu jogo videogame. Tem um no quarto, porque é só meu. E também escolhesse uma boa leitura, porque você acaba viajando. Tem gente que diz que lê e que não consegue entender nada, não consegue viajar. Quando eu estou lendo, é como se eu estivesse dentro da história e fizesse parte dela, estivesse ali como uma telespectadora, mas andando ali dentro, cada passinho que as personagens dão, eu tô ali no pé acompanhando. Sou uma espécie de Cristo ali dentro do livro. Sou onisciente e onipresente ali, então eu gosto muito de ler. Às vezes, assim, eu comecei uma leitura esses dias e dei uma parada, né? Mas retornei para terminar, porque não é certo você pegar um livro, começar e não terminar. Até hoje, o único livro que eu peguei e não concluí foi A Menina que Roubava Livros. Achei chato, achei estressante, achei repetitivo e não gostei. E se me perguntarem até hoje qual autor que eu nunca li, foi Paulo Coelho. Nunca li. Não acho graça, mas pretendo. Oi, Rale, saudade, amor. Faz as minhas atividades, abusado. Não me instiga a lê-lo, então assim, não gosto. Gosto muito. Quem não teve oportunidade ainda, leia Jô Soares. O Xangu de Backstreet é muito top. Eu tenho uma aluna aqui, o Rodrigo, que já leu, ex-aluno, agora quase doutora em geografia, um geógrafo. É muito bom. E também As Esganadas. Gente, top de linha, tá? Muito, muito, muito bom mesmo. E para quem gosta de uma leitura assim mais cabulosa, aí a gente tem essas detalhadas. Aí eu tenho outro ali da Ilana Casoy, que ela abre os arquivos de 2 casos aqui renomados no país, que foi dos Nardones, né? E também da Susana von Richthofen. Bem interessante, tem as anotações dos investigadores à época, tem a peça ali inicial, a instauração de todo o processo, como é que foi, o depoimento dela, como ela simulou tudo aquilo. É bem, bem, bem detalhada. Para quem está nessa área, assim, fazendo direito ou pensando em fazer direito, para entender ali como as coisas acontecem. O rascunho do investigador, que às vezes ele vai ali, nota, às vezes um sorrisinho meio de lado, é bem interessante também. E para quem quer uma leitura assim, biografias também são bem interessantes. Eu tenho ali rosinha, bem aqui, cadê? Perdi o livro de vista. É um livro ali, tá escrito Divas Abandonadas, que eu perdi ele de vista agora. Gente, eu tô enxergando o livro na câmera e não tô enxergando. Que ele tá lá do outro lado. De Schwartz. Divas Abandonadas, que é uma biografia também que fala sobre a vida de Lady Di, Tina Turner, Whitney Houston, Maria Callas. É bem interessante também. Então você precisa descobrir, né, o que te atrai, qual o seu tipo de leitura favorita. E você já sabe que eu adoto assim, para o meu conhecimento científico, mas também para o meu prazer. Eu gosto então dessas leituras aqui, mas também gosto muito de biografias. Um exemplo de biografia que eu comprei nessa quarentena foi da Leopoldina, que é bem interessante. Rodrigo entrou atrasado, eu fui muito rápida, já falei aqui o spoiler aqui de 2 histórias dos livros, Rodrigo, devo um livro para o Rodrigo, pagarei quando vê-lo pessoalmente depois da quarentena. Essas biografias são bem interessantes, porque às vezes apresentam problemas que você está passando e dentro do livro talvez você encontre a solução. Então, para o meu transtorno de ansiedade generalizada ali, para dar aquela controladinha nos meus ataques de pânico, eu costumo ler bastante para tentar sair dessa minha realidade aqui e entrar em outra. E para quem acha que tá dando aula online, está sendo fácil, não é. O trabalho é bem maior, então a gente fica mais estressado
do que se estivesse dentro da sala de aula. Então, assim, minha live de hoje foi essa, falando sobre esses livrinhos que eu amo. Espero ter coragem e predisposição também para gravar uma outra semana que vem. Só, assim, eu estou pensando em fazer do TED, mas eu sei que tem muita aluna aí pequenininha, então eu não vou, assim, querer contar essas histórias porque são pesadas e não é para traumatizar, mas sim para ensinar que às vezes o mal é muito bonitinho. A sua internet é uma carroça, minha filha? A minha é milagre tá funcionando aqui, porque, gente, eu uso uma internet aqui da cidade bem famosinha, mas que quase não funciona, né? E olha que eles vieram e colocaram a tal da fibra ótica aqui, isso pra mim que ia ser pauleira, rápido pra caramba. Mas de aí, quando eu fui reclamar, disse que é o Brasil inteiro que a internet não funciona. O cabo quebrou lá em Mato Grosso, não funciona aqui em Ariquemes. Quebrou lá em Goiânia, não funciona aqui em Ariquemes. Quebrou no Acre, não funciona aqui em Ariquemes. Tudo dá zebra aqui. Mas vai melhorar, Rodrigo. Dia desse a gente vai ter uma internet top de linha, como o pessoal tem lá na América do Norte. E eu volto mais uma vez a reclamar dessa parte do livro aqui, que traz o Preto Amaral como o primeiro serial killer brasileiro, porque eu acho que nós tivemos tantos outros brancos aí que mataram tantos negros assim, dizimaram tantos, e porque o Preto Amaral tinha que ser o primeiro, né? Minha discordância quanto a isso, eu entendo que são dados históricos que contam a partir da primeira delegacia, a partir do primeiro inquérito, assim, mas eu acho que foi um pouco... Eu ainda acho na questão da discriminação, né? Eu acho porque que tinha que ser o negão aqui e o que aconteceu com o caso dos brancos. Mas bora lá, gente, é bem interessante, tá? Metade do livro fala de serial killers de outras nacionalidades e a outra metade vai falar dos brasileiros. Quem tiver a oportunidade de ler, para autoconhecimento é maravilhoso, né? E quem tiver a oportunidade de conhecer esse aqui também, de dar uma lida, é bem interessante, porque a gente acaba descobrindo que não são só homens que podem cometer crueldades. Repito mais uma vez que a Condessa Sangrenta eu achei fantasiosa, então a primeira história assim eu achei um continho de fadas, apesar da crueldade. As demais são bem realistas, bem detalhadas, e eu ainda fui dar mais uma pesquisada. Por hoje é só. Quero agradecer a quem esteve aqui, né? É a primeira, então eu não esperava ninguém. Fico muito agradecida. E até a próxima, gente. Tchau. Aline, beijo. Gente, a Aline foi minha aluna. Eu amo a Aline. Tchau, tchau, gente.